Olá, tudo bom? Hoje eu trago para vocês essa linda mochila em fio de malha que eu postei no Instagram. Muita gente pediu para eu fazer o passo a passo. Ela tem um fundo de acrílico, aqui estão as sacolas que eu coloquei para fazer volume. Ela tem um fundo de acrílico e ela é toda feita em fio de malha. Vocês desculpem, não deu tempo de eu fazer a unha essa semana para gravar, mas achei mais importante soltar o vídeo, né, do que esperar. Deixa eu tirar essas sacolas aqui rapidinho para vocês poderem ver direitinho aqui. Pronto. Então é isso, ela tem o fundo de acrílico que eu achei bem interessante, porque aí você pode ver exatamente o que tem na bolsa. Eu pretendo fazer outros modelos de bolsa com o fundo acrílico. Esse aqui eu fiz uma mochila para dar de presente de Natal, mas eu estou querendo fazer outros modelos. Bom, para você fazer essa mochila, você vai precisar de fio de malha. Eu vou utilizar esse vermelho aqui. Se você não sabe onde comprar, eu tenho fio de malha para vender. Tem algumas cores bem bacanas, como essa daqui, por exemplo. Essa daqui verde. É só você entrar no ateliêdeboraalves.iluria.com. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar no box de informações. Você vai precisar também de fundo de acrílico, que também tem lá na loja. Tá? Só lembrando o seguinte, quando você comprar o fundo, ele não vai vir assim lindo, transparente, ele vai vir assim. Por quê? Porque ele tem duas películas de proteção, uma de cada lado. Então você tem que vir aqui perto de um buraquinho aqui, ó. Tá vendo que já tá começando a sair, que senão eu vou estragar minha unha. Mas com uma agulha mais fininha, você pode puxar aqui, aí você vai retirar como se tirasse um adesivo, tá? E aí ele vai ficar assim, transparente. Você vai precisar também de uma agulha para fio de malha. Vou utilizar essa daqui 7 milímetros. E você vai precisar de uma agulha um pouco mais fininha, porque para a gente poder pegar aqui o fio no buraquinho, a gente precisa de uma agulha mais fina, porque essa agulha não entra. Então, só que é só para essa primeira carreira, tá? Então, vamos lá começar? Bom, então, para começar, vou pegar aqui meu fio de malha. A minha agulha é um pouco mais fina, essa daqui é deixa eu ver, 5 milímetros e meio. Vou colocar a agulha num dos buraquinhos e vou puxar o fio. Opa! E vou puxar o fio. E vou fazer uma correntinha, tá? Eu ia falar, vou dar um nó, mas não precisa, só fazer uma correntinha. Agora, no próximo ponto, eu pego o fio e faço um ponto baixo. No ponto seguinte, eu pego o fio e faço um ponto baixo. E nós vamos circular toda a peça de acrílico com um ponto baixo, tá? Até o último pontinho, até o último buraquinho aqui. Bom, cheguei aqui no último ponto, agora eu vou já trocar a minha agulha. Eu vou usar a minha agulha 7. E aí eu vou continuar crochetando, eu não vou fechar para que não tenha marca de fechamento de carreira, tá? Vou trabalhar em espiral. Bom, muita gente me perguntou que ponto era esse, se era um ponto muito diferente esse com esse efeito aqui. Não é nada diferente, gente, é o ponto baixo, só que a única coisa é que eu pego esse ponto só, porque normalmente a gente pegaria aqui, né? Eu pego só na alcinha de trás do ponto. E essa alcinha fica na frente para dar esse efeito. Então, é só você continuar trabalhando aqui em pontos baixos, sempre pegando, sempre pegando aqui somente a alcinha de trás, tá? E aí, é sempre assim, o trabalho inteirinho da bolsa é assim, sem aumento, sem redução. O corpo da bolsa inteirinho é só isso, só ponto baixo. Pego na carreira de trás, tá? Eu vou terminar essa carreira e venho mostrar para vocês. Bom, então chegando ao final da minha carreira, eu marquei aqui com um fio de outra cor o primeiro ponto feito para sempre eu saber quando eu terminar a minha carreira. Então eu venho aqui e começo outra carreira normalmente, tá? Essa mochila eu subi, deixa eu ver aqui. Depois dessa carreira de pegar o acrílico, né? Eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras, que são, na verdade, aqui
21 centímetros eu subi a mochila. Aí vocês veem que tamanho que vocês querem. Se vocês quiserem uma igualzinha à minha, o fundo é de 20 centímetros e eu subi 21 centímetros. Até esta carreira de passar o fio aqui, que na verdade não é um fio, eu acabei fazendo uma correntinha com o fio de malha, né? Não tinha o couro dessa cor, então eu fiz uma correntinha. Bom, depois que você subir, então, todas essas carreiras, 21 centímetros de carreiras de ponto baixo, sempre fazendo dessa maneira, até vou tirar porque aqui, ó, dessa maneira, tá? Só pegando a alcinha de trás. E aí, conforme você for fazendo, você vai ver que ele vai moldando, você vai mexendo com a mão, como diz a Bruna lá do nosso grupo de crochê descolado, você vai esticando e apertando e vai dando certo, ele vai subindo aqui, tá? Quando você fizer os 21 centímetros, então suponha que eu já tivesse feito aqui e parei, falei, não quero mais fazer. O que você vai fazer? Você vai fazer até o penúltimo ponto e no último você vai fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? E aí depois você pode emendar aqui a sua carreira com ponto baixíssimo, tá? Aí ficaria uma emenda somente antes dessa carreira de passar o cordão. Para fazer a carreira de passar o cordão, o que eu fiz? Eu subi uma corrente, peguei o primeiro ponto na alça de trás, como eu estava fazendo durante todo o meu trabalho, só que aí eu fiz 2 correntes, pulei 2 pontos de base, no terceiro eu peguei com ponto baixo, somente pego pela alça de trás, somente pego pela alça de trás, tá? Então foi isso, deixa eu virar um pouquinho aqui só para ficar mais fácil de gravar. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo eu pego uma alça de trás. Ai, empurrei do mesmo jeito, não deu certo. Bom, aí eu vou fazer toda esta carreira para passar o cordão, tá? Depois que eu fizer toda essa carreira, eu fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito, ignorando a correntinha. Eu faço só aqui, pego aqui para fechar com ponto baixíssimo. Aí depois o que eu fiz? Vou mostrar para vocês nessa bolsa aqui, pronto. Deixa eu levantar um pouquinho. Pronto, ó. Levantei e aí tirei um cordão aqui de um buraquinho para vocês verem. Então, depois que eu fiz essa carreira, aqui, ó, desse ponto aqui, que na verdade é esta daqui que eu estava fazendo com vocês no vermelho, na carreira seguinte eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo aqui e 2 pontos baixos no intervalo de 2 correntinhas, ou seja, um ponto para cada correntinha. Então, é essa coisa mais simples, ponto sobre ponto. Bom, depois que eu fizer essa, eu faço só mais uma, para que fique uma margem um pouco maiorzinha do que simplesmente uma carreira em cima do cordão. Então, eu fiz mais 3 centímetros. Então, ao todo, de altura, a mochila ficou com 28 centímetros e meio de altura, tá? E aí, estará pronta a sua mochila. Como eu disse, se você tiver cordão de couro, fica mais bacana, acho eu. Se não, você pode fazer o que eu fiz. Eu peguei uma agulha um pouquinho mais fininha do que a que eu trabalhei. Eu trabalhei com agulha 9 para esse fio de malha salmão, que ele é mais grosso que o vermelho. E depois, para fazer essa correntinha, eu peguei essa agulha 7 e fiz a correntinha, tá? E aí é isso. Aqui atrás, muita gente me perguntou sobre a alça. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a alça. Mas antes disso, só vou mostrar isso aqui. Esse detalhezinho da mochila, eu simplesmente fiz 11 correntinhas e amarrei aqui, ó. Tem até um nozinho aqui aparecendo. Amarrei entre as 2 alças. Bom, para fazer a alça, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o seu fio de malha. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Bom, peguei aqui uma cor clarinha para ficar bem evidente no vídeo. E aí, como é um fio de malha um pouco mais espesso, eu peguei a minha agulha 9 milímetros, tá? Mas no caso de vocês fazerem a mochila, aí vocês façam tudo com o mesmo fio de malha.
Então eu vou pegar meu fio de malha, normalmente, vou levantar o meu ezinho aqui e vou fazer correntinhas. E aí vocês façam quantas correntinhas vocês acharem que deva ser a alça da bolsa. No meu caso aqui, eu fui medindo na minha enteada, inclusive, para ver como é que ficaria legal nela. Ela tem 15 anos, é ela que tá na foto lá do Instagram, eu fui medindo nela. Deixa eu medir aqui para falar para vocês. 30. Olha, eu fiz 56 centímetros de correntinha. 56 centímetros de correntinha para vocês fazerem a alça, tá? Aqui eu vou fazer só uma amostra para mostrar para vocês, senão ficaria muito longo para fazer a mochila, outra mochila igualzinha, do mesmo tamanho, ficaria um vídeo muito longo. Então, vamos fazer só uma amostra aqui. Suponha que a minha alça toda fosse essa daqui. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, utilizando aí uma dica da Paula Filó, agora eu falei certo o nome dela, lá a Paula Filó que fez aqui, criou aquele colar do último vídeo. Então, a dica é a seguinte, ao invés de nós pegarmos a correntinha aqui, a gente vai pegar essa alcinha de trás aqui, para que tenha para que fique essa alcinha disponível para a gente trabalhar. Então, você vai só pegando essa alça de trás aqui e fazendo o ponto baixo. Pega a alça de trás e faz o ponto baixo. E aí você vai fazer uma carreira de pontos baixos ao longo de toda a sua correntinha. Bom, então terminada a minha primeira carreira de pontos baixos, tá vendo que ficou aqui a correntinha e ficou aqui a correntinha. Eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e aí eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, 2 carreiras de pontos baixos. A minha alça, gente, é só isso, viu? 2 carreiras de ponto baixo com um detalhezinho. Bom, feitas as 2 carreiras no tamanho que a gente quiser, né? Eu fiz ali 56, 57 centímetros. Agora eu vou dar um ponto baixíssimo aqui no centro do meu trabalho, ou seja, no meio das 2 carreiras. E aí, em cada buraquinho desse, entre os pontos baixos, eu vou puxar e fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, em cada buraquinho, eu vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Então, vai ficar como se fosse uma correntinha na frente do trabalho. Aqui, ó. Dessa maneira. Pronto. E aí está pronta a sua alça. Então, fica com este efeito aqui, tá? Aí o que eu fiz foi o seguinte, eu deixei um fio longo, né? Na hora de cortar, eu deixei um fio longo. Com a ajuda de agulha de tapeçaria, eu costurei aqui na minha mochila, mas assim, eu não tenho nenhuma técnica para ensinar porque eu não sei costurar. O que eu fiz foi, esse ponto veio neste daqui, a correntinha do meio veio neste, esse outro veio nesse. Então, assim, pontos comuns de costura, ponto para cada ponto. Aqui, a mesma coisa. Essas alcinhas da frente, né, esse efeito do ponto baixo pego com a alça de trás, ajudam na hora da costura. E, fim, tá pronta a nossa linda mochila. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades e, se quiser umas cores bem bacanas de fio de malha e o fundo de acrílico, é só clicar no link abaixo. Um grande abraço e até a próxima!